Irmãos queridos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Cristo, conforme o relato de Lucas. Lucas capítulo 24. E nós faremos a leitura dos versos 13 ao verso 35. Lucas 24, 13 a 35. Os discípulos no caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, e já é este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo o partido lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. E então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho, e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém? Eu quero pensar com vocês nesta manhã sobre o tema: o impacto da ressurreição de Jesus Cristo. Amados, é ponto absolutamente claro para a nossa fé, de que as melhores notícias que o mundo já ouviu vieram do túmulo vazio de Jesus Cristo. Na verdade, a história da Páscoa não termina num funeral, mas sim com uma festa. O túmulo de Jesus foi aberto, e aberto de dentro para fora. Ele entrou na morte, para matar a morte,
e arrancar o aguilhão da morte, e vencer a morte, e ser a ressurreição e a vida. Nós hoje não pregamos um Cristo que esteve vivo e está morto. Nós hoje proclamamos o Cristo que esteve morto e está vivo pelos séculos dos séculos. Se a morte é o rei dos terrores, a Bíblia diz que Jesus é o rei dos reis. E ele venceu a morte, tirou o aguilhão da morte, venceu a morte, matou a morte, arrancou o seu poder. E hoje, a morte foi vencida e em breve será lançada no lago de fogo. Hoje eu gostaria de olhar para esse texto e ver aqui 3 verdades. Primeiro, a importância da ressurreição de Cristo. Segundo, a evidência da ressurreição de Cristo. Terceiro, o impacto da ressurreição de Cristo. Vamos olhar esse primeiro fato, a importância da ressurreição de Cristo. Precisamos chegar à seguinte conclusão: a ressurreição de Cristo é uma das fraudes mais maldosas da história, ou então é o fato mais extraordinário da história. Com a ressurreição de Cristo, a igreja fica de pé. Sem ela, a igreja não sobrevive. Cristianismo não pode existir sem a verdade bendita da ressurreição. O apóstolo Paulo, tratando desta matéria, e hoje nós que viemos ao primeiro culto, ouvimos uma preciosa exposição do pastor Arival, falando para nós da importância da ressurreição. E com a permissão, eu gostaria de destacar os 7 pontos que ele frisou, mostrando a importância dessa verdade. Porque Jesus ressuscitou, os nossos pecados foram perdoados. Porque Jesus Cristo ressuscitou, nós temos uma fé baseada num sólido fundamento. Porque Jesus Cristo ressuscitou, a nossa pregação é poderosa, é frutífera e eficaz. Porque Jesus Cristo ressuscitou, o nosso testemunho acerca desse fato é verdadeiro. Porque Jesus Cristo ressuscitou, os que dormiram em Cristo ressuscitarão em glória. Porque Jesus Cristo ressuscitou, Ele garante para nós verdadeira e plena alegria nesta vida e na vindoura. Porque Jesus Cristo ressuscitou, o nosso trabalho para Deus não é vão. Esta é a verdade que Paulo anuncia da importância desta gloriosa verdade. Porque Jesus Cristo ressuscitou, o nosso último endereço não é a sepultura. Porque Jesus Cristo ressuscitou, a morte não tem a última palavra. Porque Jesus Cristo ressuscitou, a ressurreição não é um engodo. A morte não prevalece. E o túmulo vazio é o berço da igreja. Porque Ele ressuscitou, os mártires não morreram em vão. Porque Ele ressuscitou, os missionários não atravessaram fronteiras em vão. Porque Ele ressuscitou, nós temos uma verdade sólida debaixo dos nossos pés e uma viva esperança no nosso coração. Então, amados, prestem bem atenção. A ressurreição é da mais alta importância para a nossa fé. Notem vocês que nós poderíamos olhar para todo canto e ver que as grandes religiões que ainda existem no mundo não têm essa esperança. Não tem. Não tem vitória sobre a morte. Nós estamos fundamentados numa esperança viva. Nós não adoramos um Cristo que está preso no crucifixo. Nós não adoramos um Cristo que está preso no túmulo. Nós adoramos o Cristo que venceu a morte. Está vivo. É a ressurreição e a vida, está no trono, governa os céus e a terra, e voltará gloriosamente para buscar a sua igreja. Mas você pode perguntar, nós temos evidências de que Ele ressuscitou? E eu gostaria de então pensar com você alguns pontos. A ressurreição de Jesus é um fato histórico, incontroverso, não um fato sem oposição. Porque notem vocês que lá mesmo no registro bíblico, algumas colocações foram feitas. Por exemplo, alguns críticos, alguns liberais, alguns que tentam desconstruir essa verdade máxima do cristianismo, começaram a escrever o seguinte: bom,
Na verdade, nem morrer ele morreu. Ele desmaiou na cruz. E então, ao ser colocado num túmulo, que não era o túmulo como nós temos aqui, ou uma gaveta de pedra, ou cavado na terra e jogado terra em cima do caixão, porque também não se colocava um morto dentro de um caixão, era enrolado em lenços, em lençóis. Quando ele chegou naquele túmulo, que era bem espaçoso, e quem vai a Jerusalém pode entrar lá, e mais de uma pessoa, várias pessoas podem entrar lá, aí ele recobrou suas forças e saiu de lá. Ele nem morreu. Outros disseram, não, na verdade, sabe o que aconteceu? É que os discípulos roubaram o corpo dele. E aí espalharam a notícia que ele ressuscitou. Outros disseram, não. As mulheres no primeiro dia da semana foram no túmulo errado. Um túmulo que não tinha sido usado ainda. E aí soltaram essa notícia de que o túmulo está vazio e que ele ressuscitou. Outros dizem o seguinte, bom, ele não ressuscitou, porque na verdade, ninguém pode ressuscitar dentre os mortos. Não existe esse negócio de ressurreição. Portanto, como milagre não acontece, ele não ressuscitou. Porém, a ressurreição de Cristo é um fato incontroverso. Por quê? Por causa das suas várias aparições. Ele apareceu a Maria Madalena, ele apareceu às demais mulheres, ele apareceu a Pedro, ele apareceu aos 2 discípulos do caminho de Emaús, ele apareceu aos apóstolos quando Tomé não estava presente, ele apareceu de novo aos apóstolos quando Tomé estava presente, ele apareceu aos 7 apóstolos lá no mar da Galileia, ele apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, apareceu a Tiago, apareceu a Paulo, apareceu a Estevão, apareceu a João na ilha de Pátimos. São muitas as suas aparições. Agora, preste bem atenção, no dia do Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado, diz a Bíblia que as multidões se ajuntaram, e Pedro se levantou para pregar, e a mensagem de Pedro foi a ressurreição de Cristo, e Pedro declarou com todas as ênfases, aquele que vocês mataram com mãos de iníquos, Deus o ressuscitou dentre os mortos e o fez Senhor e Cristo. Se Cristo não tivesse ressuscitado, bastaria as autoridades romanas, espera um pouquinho, e lá no túmulo dele, que não era desenterrado, era só abrir a porta, pegar o corpo dele, fazer uma passeata com o corpo dele morto pelas ruas de Jerusalém, e o cristianismo estaria terminado no seu berço, coberto de ridículo. Por que não fizeram? Por que não trouxeram o corpo dele para desacreditar a pregação de Pedro? Por uma coisa óbvia, é porque de fato ele tinha vencido a morte, quebrado a espinha dorsal da morte, matado a morte com a sua morte ao ressuscitar dentre os mortos. Mas, amados irmãos, a ressurreição de Cristo, mais do que um fato histórico incontroverso, é um fato psicológico, de realidades incontestáveis. Pensem comigo naqueles discípulos cobertos de medo, trancados com medo dos judeus, acovardados, intimidados, acuados. Agora eles são testemunhas da ressurreição. Pedro, João vão ao sepulcro, entram lá, veem os lençóis, o corpo não está lá, depois ele aparece para eles. Esses homens não têm mais medo, esses homens não se acovardam mais, esses homens não se intimidam mais, eles enfrentam as autoridades, eles enfrentam os açoites, eles enfrentam as prisões, eles enfrentam o martírio. Os cristãos todos pregam essa mensagem com vívida coragem e gloriosa esperança, uma mudança profunda na mente deles, nas emoções deles, nas reações deles. Eles não temem mais nada, porque estão ancorados numa verdade que é o alicerce do cristianismo, a ressurreição de Jesus Cristo. Mas essa verdade, além de ser um fato histórico incontroverso e também um fato psicológico inegável, é também um fato sociológico eloquente. Porque notem vocês que a igreja cristã foi estabelecida sobre esta rocha de uma verdade incontestável. Pessoas de todas as tribos, de todas as raças, de todos os povos, de todas as etnias, foram chamadas pelo Evangelho, foram agregadas à igreja, crendo no Salvador, crendo em Cristo Jesus, formando um grande corpo, o corpo de Cristo.
E não importa de que nacionalidade, não importa de que língua, não importa de que etnia, não importa de que condição social, não importa da cor da pele, não importa quem é, de onde vem, para onde vai, todos aqueles que creem no Senhor Jesus fazem parte de uma única família, de um único rebanho, de um único povo, de um único corpo, o corpo de Cristo Jesus. A igreja é essa realidade sociológica bendita, e o túmulo vazio de Cristo é o berço desta igreja. Bom, tendo dito isto, gostaria de olhar o terceiro ponto, que é o impacto da ressurreição de Cristo. Então vamos olhar essa passagem bíblica, esses dois discípulos, antes do impacto da ressurreição. Olhem comigo, versículos 14 e 15 do texto lido. 14 e 15. Seus olhos estavam cegos a despeito da proximidade de Jesus. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Jesus presente, Jesus perto, Jesus com eles, mas eles não discernem. Quando a pessoa não tem esta verdade no coração que Jesus está vivo, irmãos, quantas vezes na caminhada da nossa vida Ele está do nosso lado e nós nem percebemos. Nós conversamos cobertos de pessimismo, de tristeza, de dor, de desânimo, de descrença. Ele está do nosso lado, mas os nossos olhos estão como que fechados, nosso coração está como que trancado, e nós não desfrutamos da bênção da comunhão com Ele. Segundo, confira comigo, versículo de número 25. Seus olhos estavam tapados a despeito do relato das Escrituras. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Notem vocês que a ressurreição de Cristo não era uma surpresa, se eles pudessem ter lido corretamente o Velho Testamento. Todos os profetas, todos apontaram para esta verdade. Toda a Escritura, porque versículo 27 diz, começando por Moisés, discorrendo por quantos profetas? Por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então aqueles que olhavam para as Escrituras, para as promessas de Deus, para as profecias, sabiam, à luz dessa Escritura veterotestamentária, que o Cristo de Deus haveria de padecer nas mãos dos pecadores, mas que as mãos dos pecadores não haveria de prevalecer sobre ele. Ele venceria a morte, ele mataria a morte, ele triunfaria sobre a morte não podia detê-lo. As Escrituras estavam todas elas provando esta realidade inegável. Agora, preste bem atenção com isso. Toda vez, meu irmão, minha irmã, que você caminha pela vida sem a luz da Escritura, sem o entendimento das Escrituras, você vai caminhar cabisbaixo, você vai caminhar triste, você vai caminhar para o ocaso, você vai caminhar sem esperança, você vai caminhar desiludido, você vai caminhar completamente desassistido de alegria, como aqueles dois caminhantes de Emaús. Terceiro lugar, veja comigo os versos 22 a 24. Seus olhos estavam fechados a despeito do testemunho dos irmãos. É verdade que também algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro, Pedro e João no caso, e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Vejam vocês que quando esta verdade da ressurreição não está pulsando na nossa alma, nós recusamos a crer no testemunho eloquente, pessoal, testemunhal das pessoas. As pessoas não me ouviram, eu tive um encontro com ele, o túmulo está vazio, ele apareceu, os anjos falaram, mas eu não vi. Caminharam desesperados, frustrados, abatidos, a despeito de testemunhos tão vívidos. As evidências são claras.
O túmulo está aberto, o túmulo está vazio. Os anjos falaram, as mulheres testemunharam, Pedro e João estiveram lá, entraram lá, viram os lençóis lá. Mas nós ainda continuamos desassistidos de esperança. Quantas pessoas no nosso meio que caminham assim, vendo pessoas transformadas, vendo testemunhos eloquentes, mas caminham sem qualquer esperança, num reducionismo, num achatamento de vida, porque não dão crédito ao que as outras pessoas têm dado do poder da ressurreição na sua vida. Quarto lugar, olha comigo o versículo 14. E iam conversando a respeito de todas estas coisas. Agora olha o verso 20. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Então, seus pés estavam na estrada da fuga, a despeito das várias evidências da ressurreição. Estavam caminhando, voltando para Emaús, talvez onde residiam. Desistiram de tudo, desistiram do apostolado, desistiram do discipulado, desistiram de crer, desistiram da caminhada, botaram o pé na estrada da dúvida, do ceticismo, da incredulidade. Para esses, a história deles termina na sexta-feira da paixão. Parece que a morte venceu, parece que Pilatos prevaleceu, parece que o Sinédrio estendeu a bandeira da vitória, completamente desanimados, desassistidos, tristes, decepcionados, sem qualquer esperança. Caminhando para onde? Para Emaús. Onde fica Emaús? No ocidente, no ocaso, no pôr do sol, na noite escura, no caminho da desesperança. Gente concentrada nos seus problemas, gente que não olha para a solução, porque não tem o impacto da ressurreição de Cristo em sua vida. Qual o resultado final disso? Confirma comigo, versículo 17. Pode ler o 17 comigo? Vamos juntos? Então, lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? De que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Você já viu crente triste? Eu já. Você já olhou para crente que parece que ele está na sexta-feira da paixão? Está na cara dele, sexta-feira. Não tem alegria, irmãos. Cara comprida, parece que chupou limão, comeu jiló. Não tem um sorriso, não tem um brilho nos olhos, não tem uma bandeira desfraldada de alegria no coração, não tem uma esperança viva, caminha sem entusiasmo, caminha completamente debaixo de uma camisa de força do pessimismo, da derrota, do fracasso, tristeza, uma via sacra de lamento, de dor. Por quê? Porque não tomam posse desta gloriosa verdade de que Jesus está vivo, Ele venceu a morte, Ele ressuscitou, Ele é a ressurreição e a vida, e nós caminhamos para esta gloriosa esperança. O que eles estão preocupados? O que está escrito nos versos 19 e 20, confira comigo aí. Ele lhes perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus, diante de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Sabe o que estão dizendo? O justo padecendo na mão do ímpio. Quanta gente hoje que é crente, que vive essa mesma realidade de tristeza, de angústia. Eu sou crente, gente de Deus, gente piedosa, gente que anda com Deus, gente que fez a obra de Deus, gente que realizou grandes obras para Deus, está aí, terminando a vida, fracassado, derrotado, crucificado, morto, sepultado. O mal venceu, a violência venceu, o ódio venceu. Quantas pessoas assim hoje, completamente confusas e perdidas, tomadas pelo drama do sofrimento do justo. Por quê? Porque não foram impactadas
pelo poder da ressurreição. Veja o verso 21 comigo. Você pode ler o verso 21, por favor? Ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia, desde que tais coisas aconteceram. Seus corações estavam cheios de esperanças frustradas. Esperanças frustradas. Eu até esperava que fosse Ele. Por um tempo nós acreditamos nisso. Nós o ouvimos, nós o acompanhamos, nós vimos os seus ensinamentos, nós vimos os seus milagres. Ele falou para nós algumas vezes que ele ia morrer mesmo. Mas já é o terceiro dia, nada aconteceu, então acabou para nós. Acabou. Nossa esperança morreu. Agora é botar o pé na estrada da fuga, agora é achar que o mundo acabou, a esperança se frustrou, a vida não faz mais sentido. Estou de malas prontas, botando o pé na estrada do fracasso, da derrota e do desânimo. Tem muitos que ainda hoje estão assim, porque não foram impactadas pelo poder da ressurreição de Jesus Cristo. Mas eu queria olhar agora o outro aspecto. Qual foi o impacto que a ressurreição de Jesus Cristo produziu na vida desses dois homens? Vejamos, primeiro lugar, confira comigo, por favor, versos 26 a 28. Vamos todos ler esses versos, 26 a 28. Vamos juntos? Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Agora nota o verso 28. Quando se iam aproximando da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Agora o 31, todos nós. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Primeira coisa, olhos abertos pela explicação das Escrituras. Oh, amados irmãos, é quando a Bíblia é aberta, é quando a Bíblia é explicada, é quando você entende que nada disso aconteceu por acaso, que não tem acidente aqui, que não tem acaso aqui, que toda a maquinação do mal orquestrada contra Jesus, por Judas Iscariotes, pelo sinédrio judaico, pelos sumos sacerdotes, pelos homens religiosos que bradaram diante de Pilatos, pela covardia de Pilatos, pela decisão de Pilatos, pela crueldade dos soldados, pela cena da andada pela Jerusalém apinhada de gente, pela crucificação, pela morte, pelo sepultamento, nada disso era surpresa. Tudo isso estava rigorosamente delineado nos planos de Deus. Quando a Escritura foi aberta, quando a Escritura foi explicada, desde lá a lei, desde os profetas, desde os salmos, desde toda a Escritura, quando a palavra de Deus foi aberta diante deles, de repente, a luz raiou, o entendimento chegou, a verdade alcançou o coração deles, e eles então puderam ter os seus olhos abertos pela explicação das Escrituras. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Se você não estudar a Bíblia, você vai ser um crente de olhos tapados. Você vai olhar, mas não vai enxergar. Você vai ouvir, mas não vai entender. Você vai ter evidências, mas não vai crer. Porque você só conhece pela Escritura. Por isso que nós, como o pastor Arivaldo disse hoje no culto da manhã, valorizamos tanto a pregação da Escritura. Porque é pela pregação é que vem a fé. A Bíblia precisa ser aberta. Você quer conhecer Jesus? Examine as Escrituras. Você quer ter mais luz na sua vida? A Bíblia é essa luz. Você quer ter mais fé? A fé vem pelo ouvir. Você quer ter mais santidade? É pela palavra que você vai ser santo. Você quer ser bem sucedido na vida? É examinando as Escrituras. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Ou você vai abrir sua Bíblia, estudar a sua Bíblia, meditar na sua Bíblia, ouvir a palavra de Deus, ou você vai ser vencido pela preocupação, pela tristeza, pela desesperança e pela incredulidade.
Segundo lugar, olha comigo os versos 29 e 32. Vamos ler o 29 agora, por favor. Mas eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Agora o verso 32. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Então preste atenção agora. Primeiro, olhos abertos pela explicação das Escrituras. Segundo, corações ardentes pela comunhão com Jesus. Ô irmãos, você algum dia na vida já experimentou esse negócio? Coração ardendo. Algum dia na sua vida, na sua experiência espiritual, você já estava lá, na sua intimidade com Deus, lendo a sua Bíblia, e de repente seu coração começou a ferver? Um fogo dentro de você. Coração pegando fogo. Que coisa sublime é isso, irmãos. Quando você tem intimidade com Jesus, quando seus olhos são abertos para você ver que Jesus está vivo, que Ele é o seu Senhor, que Ele é o seu Salvador, que Ele é a sua esperança, que Ele é a razão da sua vida, o seu coração começa a arder. Há um entusiasmo dentro de você, há uma chama dentro de você, o Espírito sopra sobre você, tira as cinzas, reacende as brasas, e este fogo santo começa a queimar na sua vida, a frieza espiritual vai embora, a vir à casa de Deus não é um peso, adorar a Deus é uma alegria, orar a Deus é um deleite, andar com Jesus passa a ser o sentido da sua vida. Quantas pessoas, irmãos, que dizem como profeta, lá na época do profeta Malaquias, e a igreja é um peso, o culto, ai meu Deus, que canseira, louvar a Deus é um sacrifício, e orar a Deus parece que não faz sentido, você começa a ler a Bíblia, dá sono, você vai para a igreja e você escuta, mas aquilo não toca você, e você volta do mesmo jeito. Você precisa pedir a Deus, que Ele aqueça o seu coração, que a verdade da ressurreição inflame a sua alma, para que você experimente o gozo da intimidade com o Senhor Jesus Cristo. Terceira coisa, confira comigo, por favor, versos 33 a 35. Vamos juntos? E, na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11, e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho, e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Então preste bem atenção. Em primeiro lugar, nós estamos falando de olhos abertos pela explicação das Escrituras. Segundo, corações ardentes pela comunhão com Jesus. Mas terceiro, pés velozes para proclamar a ressurreição de Jesus Cristo. Sabe o que eu acho maravilhoso? Eles estão indo para Emaús, o dia está assim terminando, é o ocaso, está entardecendo, a noite está chegando, e eles disseram assim para Jesus, eles não sabiam que era Jesus: fica conosco, já é tarde. Eles não estão fazendo um convite para Jesus, não estão fazendo um convite para o estranho. Está na hora de dormir, está na hora de descansar, a caminhada foi longa, estamos exaustos, fim de linha. Mas no momento em que os olhos abriram e o coração aqueceu, eles agora não pensam se é tarde, se é noite, se é perigoso, se tem hora, se precisa descansar. Imediatamente eles retornam para Jerusalém. Oh, amados, que coisa linda isso! Quando você tem um encontro com o Cristo vivo, não tem cedo, não tem tarde, não tem dia, não tem noite, não tem lugar perigoso, você quer ir, você tem pressa para ir, você tem uma mensagem para entregar. Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele é a razão da nossa vida, Ele não nos frustrou não, o que Ele prometeu Ele cumpriu, Ele venceu a morte, Ele é a razão da nossa vida. Então é hora de você parar para perguntar: até que ponto a ressurreição produziu impacto na sua vida? Seus olhos já foram abertos? Seu coração já está pegando fogo? Seus pés já são ágeis e velozes para levar essa mensagem? Essa é uma pergunta que você e eu precisamos fazer.
Então, eu termino aqui. Olhos abertos, coração aquecido, pés velozes e lábios abertos para proclamar. Ele ressuscitou. Nós o vimos. Não dá para você ter um encontro com o Cristo vivo e isso não dizer nada para você. Você não contar isso para os outros. Irmãos, nós vivemos num mundo marcado de desespero e desesperança. As pessoas estão desesperadas e sem esperança. E você encontrou a mensagem da esperança, a mensagem da vida, a mensagem da salvação. O que você vai fazer com essa mensagem? Leve essa mensagem. Se os seus olhos foram abertos, se o seu coração está aquecido, se os seus pés estão na estrada do testemunho, abra sua boca e anuncie que Ele vive. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Ele abra os nossos olhos, que Ele inflame o nosso coração, que Ele apresse os nossos passos, que Ele abra a nossa boca para dizer que Ele está vivo. Curva sua fronte, por favor. Nós vamos orar. Senhor, glória ao Teu nome, porque Jesus ressuscitou. Isso não é um mito, isso não é uma lenda. Podemos ir ao túmulo de Buda, de Confúcio, de Maomé, de Allan Kardec, dos papas, dos reis, dos nobres, dos ateus, dos apóstolos, dos mártires do cristianismo, dos reformadores, dos avivalistas. E esses túmulos estão fechados, mas o túmulo de Jesus está aberto. Ele venceu a morte, Ele é a ressurreição e a vida, Ele é a nossa esperança. Bendito é o Teu nome, porque não estamos aqui fundamentados numa coisa que foi inventada por homens, mas uma realidade produzida por Deus. Ah, Senhor, que significado bendito tem esta ressurreição, a esperança para nós. A morte não tem a última palavra, a sepultura não é o nosso último endereço, nós não caminhamos para um ocaso. Agora faz sentido viver, faz sentido morrer, porque morrer para nós é lucro. Glória ao Teu nome, porque temos uma viva e gloriosa esperança. Ah, Senhor, o que nós te pedimos nesta manhã é que Tu impactes o nosso coração com esta mensagem, como aconteceu com aqueles dois caminhantes de Emaús. Meu Deus, abra os nossos olhos, meu Deus, inflame o nosso coração, meu Deus, apressa os nossos pés, meu Deus, abra a nossa boca, para que testemunhemos na cidade de São Paulo, nesta nação tão machucada e ferida pelo desespero e desesperança, que há esperança. Jesus Cristo está vivo, Ele reina, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, e Ele vai voltar. Louvado seja o Teu nome. Muito obrigado pela Tua palavra.